Amém, amados? Abre a palavra do Senhor comigo, livro de Gênesis. Pegadinha. Essa galera ali, ó. Esse aqui foi fazer isso. Mas vamos sabotar o pastor. Achou que ia passar em branco? Deixa eu deixar esse trem aqui. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais e a gente não podia deixar passar batido. Sobe aqui, cadê? Sobe junto com a gente aqui. A gente não podia deixar passar batido, né? Um dia tão especial para que a gente possa honrar. Para que a gente possa honrar a vida do nosso paizão espiritual. A gente sabe que o nosso pastor ele é muito mais do que simplesmente uma liderança dentro da igreja, né? A gente sabe que ele realmente exerce essa função de pai em nosso meio. Existe uma frase que fala: não é o sangue que faz o pai, mas sim a sua capacidade de amar aquele que ele chama de filho. E Romanos capítulo 13, no versículo 7, a palavra do Senhor fala que nós devemos dar honra a quem tem honra. E eu e o Cabelo, a gente está aqui representando toda a igreja, todos esses filhos espirituais, como os filhos mais velhos da casa, né, os presbíteros que começaram ali a dar trabalho já desde o início. Então a gente está aqui para poder, eu estou aqui para falar um pouquinho, a Cabelo também está aqui para poder falar, orar. E eu não podia deixar passar batido, né? E falar um pouco sobre a vida desse nosso paizão, dentro daquilo que é um testemunho até na minha vida mesmo, desde quando eu cheguei aqui nessa casa. Não era nem uma igreja ainda, era célula, e desde lá eu vi, né, um casal de pastores se achegarem como nossos pais mesmo, pai e mãe espiritual. A gente sabe do testemunho do pastor e da pastora, talvez alguns ainda não conheçam, mas quando eles chegaram na cidade, começaram a frequentar as células, ainda nem moravam aqui, eles receberam uma oferta para poder fazer um tratamento, para que eles pudessem engravidar, né, e ter um filho biológico. E o pastor, sendo tocado por Deus, ele resolveu fazer com que essa oferta fosse semeada no reino dos céus. Então a igreja estava começando como uma célula ainda, como depois posteriormente como núcleo. E ele pegou esse dinheiro todo que foi ofertado na vida deles, que era para fazer o tratamento, para investir no reino dos céus. E o que eu posso falar diante disso é que o tratamento foi muito bem feito. Deu certo. Porque o pastor engravidou dessa multidão de filhos aí. Os netos espirituais que estavam aqui agora há pouco. Então a gente vê cada pessoa, né, cada cabecinha, o pessoal do grupo lá, tem umas cabeças maiores, tem umas menorzinhas. As cabeças que valem por dois, mas cada filho, né, que você chegou até a casa do Senhor, ali precisando ter a sua vida restaurada, ter a sua vida transformada, muitas vezes precisando de um abraço, de um amor, de pai, de mãe. Eu falo por mim, que não tive meu pai presente na minha vida, mas que eu sempre pude contar com o meu pai espiritual, com a minha mãe espiritual. Então nesse dia nada mais do que justo da gente estar honrando a vida dos nossos pastores. Depois disso, vou falar um pouco do que eu vivi, né? Desculpa aí, pastor, vou tomar um pouco do. Agora é 6 horas mesmo, não dá para ir até não. A galera não está com pressa, a gente fica aqui. Só não posso começar a chorar, porque eu não sei nem chorar. Tem gente que chora bonitinho, né? Que só escorre aquela lágrima. Se eu for chorar, vai sair banho, vai entortar a cara. Feião. Então se eu começar a tremer o beijo aqui, eu passo o microfone pro cabelo e ele termina. Mas depois disso a gente vê que a função de um pai é acolher o seu filho quando ele mais precisa. Então eu não esqueço quando a gente estava lá naquele núcleo, lá no hotel, e eu cheguei triste, cheguei mal, tremendo desse, né? E o pastor já identificou na hora, porque o pai identifica quando o filho está mal, quando ele não está bem. Eu cheguei perto dele ali, ele falou: o que foi, né? O que aconteceu? Pastor, não aguento. Aí ele já me abraçou, me levou até no carro dele, não tinha começado o culto ainda. A gente saiu do carro, ele parou, conversou comigo,
e ali me abraçou, orou comigo, tudo ficou bem. Quantas vezes como casal, quem é casal aí sabe como é que funciona, na hora que é o último recurso, no futebol a gente chama o VAR, mas dentro de casa a gente chama os pastores. Na hora que o trem está feio, está pegando fogo, é a hora que, pastor, pelo amor de Deus, me socorre aqui. Quantas vezes, chamar de noite, ficar até de madrugada, por causa de uma mangueira do bujão de gás, brigando, casal, marido, esposa, brigando por causa da mangueira do bujão de gás. O pastor chegar em casa e falar, mas por que vocês estão brigando? Por causa da mangueira do bujão de gás. Meu Deus. E ele falar assim, eu vou pegar essa mangueira aqui e vou bater vocês dois. Bem bom. E ali a gente começa a rir, e ele já começa a ministrar a nossa vida, mostrar aquilo que é direcionamento para as nossas vidas. Muitas vezes a gente é cabeção e não quer seguir o direcionamento e continua batendo cabeça, mas a partir do momento que a gente começa a seguir os direcionamentos dos nossos pais, a gente vê que realmente é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Depois, ano passado em Belo Horizonte, eu passei mal, tive quase um ataque cardíaco ali, a pressão foi lá nas alturas, eu nunca tinha tido problema nenhum de saúde. E daquele carro, no caminho para o hospital, quando me socorreu lá na igreja, a todo momento, era o meu paizão aqui que estava comigo, falou no meu ombro, falando, calma filhão, vai dar tudo certo, aguenta firme, vai dar tudo certo. Eu já estava perdendo meus sentidos, a minha língua estava enrolando, e eu já estava pedindo perdão dos meus pecados, achando que eu ia morrer ali mesmo. Mas o meu paizão aqui estava com a mão no meu ombro ali, falando, calma, aguenta Daniel, fica firme. A gente entrou naquele hospital, nem era hospital, chegamos no hospital, não tinha médico, e o pastor ficando maluco. Chegamos numa UPA, não tinha o médico atendendo tudo mal, o pastor ficando maluco lá, quase saindo chutando as portas, e brigando com todo mundo, e ficando bravo, o povo querendo expulsar o pastor, e eu na cadeira de roda, expulsaram o pastor da UPA, e ele brigando, como o pai defende o filho. E eu posso falar que nem meu pai de sangue, por isso que essa frase ela é perfeita, nem meu pai de sangue faz isso por mim. Então a gente tem que honrar a vida dos nossos pais espirituais, porque eles pagam um preço para estar aqui. Eles pagaram um preço muito alto para deixar a sua família lá, no conforto da sua casa, de uma vida financeiramente estável e muito boa, para vir para essa cidade sem nada, sem ter uma família, sem ter ninguém, mas sabendo que o propósito de Deus era gerar filhos espirituais. E eu tenho certeza que muitos ainda outros filhos vão ser gerados, porque o amor que esse casal se dedica como pais espirituais é incomparável. Assim como o amor de pai e de mãe é incomparável, o amor que eles dedicam por cada um de nós, por essa igreja, é incomparável. O pastor ele é um pastor voluntário, não recebe salário para estar aqui, ele não recebe salário para te atender, para aguentar teus problemas, para aguentar tuas lutas. Às vezes você, quando tem esse problema, eu estou falando de mim, a primeira coisa que fala, pastor, está passando isso. E ele com todo amor, com todo carinho, ele fala, não, vamos lá, calma. Ele senta e conversa, e instrui, direciona. Quantas vezes, indo e voltando, quando ainda não moravam aqui, pagando um preço, vinham, faziam o culto no núcleo, no outro dia cedo faziam mergulhando na palavra e já corriam para chegar lá na Praia Grande e poder estar no culto ainda, muitas vezes. Então eles pagaram um preço muito alto para estar aqui, para formar essa grande família em Cristo. E continuam pagando esse preço. Eu oro a Deus porque um dia essa igreja, que não vai ser nem aqui, porque Deus vai preparar um lugar muito maior, porque muitos outros filhos ainda estão para chegar, muitos filhos ainda estão para ser gerados dentro dessa igreja. No dia dos pais, eu venho aqui profetizar que quem aí está precisando alargar sua tenda e fazer a sua família crescer, o pastor está precisando de netos espirituais, o Adelão já recebeu aí. Então, em nome de Jesus, vai ter muita criançada aí. E eu tenho certeza que um dia aí, o Xande também levantou a mão, por livre e espontânea pressão do Tiagão. O Tom já está recebendo ali também. Aí o Leitão recebendo, em nome de Jesus. O Henrique está querendo mais duas. Porção dobrada. Meu Jesus amado, Ministério Infantil. E gente, eu tenho para falar isso. A gente
possa honrar a vida do nosso pai, da nossa mãe espiritual, porque eles são muito mais do que líderes. Eles exercem esse amor fraternal, esse amor de pai, que só quem é pai sabe como é. Eu tenho certeza que a hora que você precisar, eles vão estar aptos a te ajudar. Então que você possa honrar, honre, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Dê honra a quem tem honra. E aqui tem um casal muito honrado, que foi enviado por Deus para essa cidade, para gerar uma multidão de filhos. Assim como Abraão foi profetizado na vida dele como um pai de multidões, assim também eu profetizo sobre a vida dos nossos pastores, que eles são pais de multidões nessa cidade. E a profecia que já foi ministrada dentro dessa igreja, dentro dessa casa, de que milhares de pessoas irão se render ao Senhor nessa casa, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer, pastor, e dizer que eu amo muito o Senhor, amo muito a pastora, é dia dos pais, e é isso, em nome de toda a igreja, te dou um abraço e eu passo a palavra no cabelo antes que eu comece a chorar de novo. Eu só queria agradecer, eu só tenho a agradecer, na verdade, mas por aquele rolê lá do Pode Batata. Foi um confronto mesmo, de verdade, mas que me amadureceu a minha esposa, a atual esposa agora, né? Na época o confronto foi sobre isso, né? Eu dei uma embaladinha aí na patroa, mas glória a Deus pela vida do pastor. E eu quero fazer o que eu aprendi com o grande homem de Deus, o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa é uma oração. Eu queria orar com a igreja pela vida do pastor. Amém? Glória a Deus. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Cristo Jesus, nós viemos te agradecer, Pai, pela vida do pastor, Pai. Queremos consagrar, Pai, tudo e todos que está relacionado, Pai, ao nome dele, nas tuas mãos, Senhor Jesus, perante a tua presença. Eu venho pedir, Senhor Jesus, que cada vez mais e mais o Senhor venha encher, Pai, com o teu Espírito Santo, trazendo ousadia, Pai, no Espírito, trazendo sabedoria, Pai. Que cada amanhecer ele venha cada vez mais entender e compreender o seu chamado nessa cidade, Pai. Que ele venha, Pai, ser incendiado, Pai, cada dia mais e mais, pois o Senhor sabe, Pai, como ele quer agradar, Pai, e fazer a sua vontade aqui nesse lugar. E nós agradecemos, Pai, pela vida dele, nós consagramos a vida dele, Pai, e eu peço, Jesus, que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a vida dele, que ele venha ser próspero, Pai, que ele venha cada vez mais ser incendiado por Ti. É assim, Deus Pai, que oramos, te agradecemos, Pai, pelo paizão que o Senhor nos deu. É assim, Pai, que oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Cristo Jesus. Amém, amém. Aleluia. Eu confesso para vocês que uma situação dessa passa uma fogo na cabeça. Por todas as dificuldades que eu enfrentei nesse lugar,
sobre a igreja, sobre a vida de cada um de vocês, ver os frutos, poder olhar a história de vida de cada um e saber o que Deus está fazendo sobre a vida, sobre a família de vocês. Isso não tem preço ou dinheiro que pague todas as dificuldades, todas as lutas, todo o cansaço de viagem durante 12 meses praticamente, vindo da minha cidade para cá todos os finais de semana, e hoje eu poder olhar e ver o que Deus tem feito sobre essa igreja e sobre cada família, meu irmão. Eu confesso para você que eu faria tudo de novo. Eu seria capaz de fazer tudo de novo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu vim para cá por um convite, através de um sonho que Deus havia me dado, uma visão que Deus havia um propósito sobre essa cidade. E eu cheguei aqui no primeiro dia. Eu e a pastora, nós fomos lá na praça, estávamos com o olhinho da unção, derramamos naquela praça e declaramos: Senhor, se esse aqui for o nosso lugar, que o Senhor venha colocar amor no nosso coração. E naquele dia eu pude participar da primeira célula que eu estava tendo. Daquele dia, meu irmão, eu nunca mais deixei de vir. Eu tinha feito um combinado com o pastor Bruno: olha, você vai vir no final de semana, eu venho outro. Era para dar mais ou menos 15 dias para cada um. Só que o primeiro final de semana que eu vim, eu fiquei tão apaixonado por esse lugar que nunca mais eu deixei de vir. Eu comecei a vir todos os finais de semana e falei: cara, não precisa mais ir, deixa que eu vou. Então eu queria agradecer pelo amor e pelo carinho de cada um de vocês, e transmite isso como filhos, né, como ovelhas. Aquela palavra, né, que eu como pastor eu trago nesse momento, é no momento das aflições, é no momento de frio, e as ovelhas ela aquecem o pastor. E hoje eu me sinto aquecido por vocês, porque muitas foram as dificuldades, muitas foram as lutas, mas graças a Deus eu tenho uma família hoje que me sustenta em oração. Eu tenho filhos hoje que estão ali sempre à disposição de me abraçar nos momentos que eu mais preciso. E o que eu tenho a declarar para vocês nessa noite é que eu amo cada um de vocês, e eu faria tudo de novo para que isso pudesse ter acontecido e por cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, senão vamos